carinha. Eu acho que o seu nome é Letícia. Eu acredito que você tenha uns 32 anos. Seu filme favorito, também eu fui pela sua carinha, que eu não sou muito de assistir filme, mas eu achei que esse acho que tem seu estilo. Quem eu era antes de você. A sua música favorita, eu não coloquei o nome de uma música, mas você tem uma carinha de quem gosta de rock. E no seu tempo de lazer, você gosta de ler livros e caminhar no parque. Meu nome é Gisela. Eu tenho 35 anos. O meu filme favorito é Minha Mãe é uma Peça. Eu gosto de todos eles, mas eu também gosto de Como Era de Você. Minha música favorita, na verdade, são estilos. Eu curto muitos estilos, mas pra resumir, eu gosto muito de MPB, eu gosto de reggae, eu gosto de vários estilos musicais. E no meu tempo de lazer, eu gosto de curtir minha família, ler e ouvir música. Acertei um. Eu acho que você se chama Ana, você tem 35 anos. Seu filme favorito, eu não consegui pensar em um nome, eu pensei em um estilo, romance, internacional. Música favorita, eu também coloquei rock nacional. E MPB também. E no tempo de lazer, eu coloquei que você gosta de passear ao ar livre e ler. É melhor que eu. Bom, meu nome é Andréia, eu tenho 44 anos. Meu filme favorito é um romance, é O Diário de uma Paixão. Legal. Minha música favorita também, assim, eu gosto de todos os estilos, mas eu sou bem romântica. E no meu tempo de lazer, eu gosto de passear com a minha filha no shopping, no parque, fazer coisas ao ar livre. Ah, legal. É assim que você resumiria o que é ser uma boa mãe. Como estar presente na vida dos filhos, orientando suas escolhas. É assim que você resumiria o que é ser uma mãe ruim. Eu acredito que você resume como ser uma mãe permissiva demais. Na sua opinião, o aborto não deveria ser legalizado, porque uma criança não escolheu para vir ao mundo e tem o direito de viver. E para você, todas as mulheres nasceram para ser mães. E eu acredito que você entende que o pai tem a mesma autoridade que a mãe. É assim que eu resumiria o que é ser uma boa mãe. Bom, para mim, ser uma boa mãe é ser compreensiva, né? Compreender a necessidade dos seus filhos, compreender seus medos, os seus desejos e ensiná-los a serem pessoas melhores para o mundo, né? Então eu vejo que ser uma boa mãe é isso, ensinar a criança a ser uma pessoa melhor para o mundo. É assim que eu resumiria o que é ser uma mãe ruim. Bom, uma mãe ruim, ela não tem muitas vezes consciência da sua responsabilidade. E por isso ela não vê alegria, né, na maternidade, ela não vê alegria no ser mãe. Mas normalmente esse ser uma mãe ruim não é uma escolha dela. Muitas vezes ela viveu uma experiência ruim na vida, né, um trauma. Então eu sei que existem mães ruins, mas eu não acredito que seja proposital, eu não acredito que seja uma escolha. Na minha opinião, o aborto não deveria, né, ser legalizado, porque muitas vezes essas decisões são tomadas no calor da emoção e por alguma situação ruim também que essa pessoa viveu psicologicamente naquele momento, às vezes até mesmo antes dela, né, engravidar, ou até mesmo no momento em que ela engravidou ou após ela engravidar, ela sofreu algum trauma, alguma pressão psicológica e aquilo acabou levando ela a tomar uma decisão que naquele momento ela achou que era a sua única opção. Então eu acredito que deveria existir um trabalho a ser feito, né, com essas pessoas, mas eu sei que é muito difícil esse tipo de situação de trabalho. Para mim, o pai tem a mesma autoridade que a mãe, mas cada um tem uma missão diferente um do outro e por isso elas se complementam. Então eu acho que na vida de uma outra pessoa, o pai e a mãe têm o seu papel, né? Mas a autoridade em si
a responsabilidade sobre aquela pessoa, sobre aquela criança, é igual para ambos. Coloquei, é assim que eu resumiria o que é ser uma boa mãe. Ser uma mãe companheira e amigas em todos os momentos. É assim que você resumiria em ser uma mãe ruim. É uma mãe que abandona um filho, né? Então, às vezes por alguma experiência ruim, essa pessoa, ela não é uma mãe ruim por uma escolha dela, mas por alguma situação. Então, às vezes o abandono também acontece também devido a uma situação ruim que aquela pessoa passou por alguma dificuldade. Eu acredito que você, na sua opinião, o aborto deveria ser legalizado, porque hoje a maioria, né, das mulheres imaginam que a mulher tem o direito de escolha sobre o seu corpo. Então, acredito que para você, nem todas as mulheres, né, nasceram para ser mãe. Então, por isso que você acha que o aborto deveria ser legalizado. E para você, eu acredito que você entenda também que o pai também tem a mesma autoridade que a mãe. Eu resumiria o que é ser uma boa mãe como sendo uma mãe que consegue ouvir os filhos e que consegue passar um tempo de qualidade com eles, né? Porque hoje em dia é muito difícil esse tempo de qualidade com os filhos. Eu resumiria o que é ser uma mãe ruim quando a mulher ela deixa de olhar para o filho como sendo um indivíduo à parte e passa a olhar para ele como sendo uma extensão de si, né? E aí ela despeja todas as suas expectativas em cima de um indivíduo que não sabe nem por que está recebendo toda essa carga. Exatamente. Que é muito pesada. Exato. Eu acho que isso, como você disse, eu acho que a mulher muitas vezes não tem consciência de que está fazendo isso. Acho que não é intencional. Na minha opinião, a relação do aborto, mesmo sendo contra o aborto, eu acredito que ele deveria ser legalizado. Porque em alguns casos ele se faz necessário. E eu ser contra o aborto me coloca dentro da minha bolha. Eu sou contra o aborto. Então, para mim, ele não precisaria ser legalizado. Mas tem milhares de mulheres vivendo milhares de realidades que são diferentes da minha. E eu privar elas de um direito é também muito pesado. Eu acho que eu não teria esse direito. Então, por isso, mesmo sendo contra, eu acredito sim que deveria. Para mim, realmente, nem todas as mulheres nasceram para ser mães. E acho que colocar uma pressão social para que isso aconteça pode não dar certo. E a maternidade, por conta disso, ela é muito romantizada, né? Sim. Muito linda, né? E aí a mãe, quando estressa, a mãe, quando dá uma surtada, né? Se sente a pior das mães do universo. E ela não tá sozinha, porque a maioria tá junto, se não todas. E para mim, o pai, ele tem a mesma autoridade que a mãe, ou deveria ter. Né? Sim. Em alguns casos não, tem acaba não tendo. Tem uns que não tomam posse. Mas deveria ter, sim, a mesma autoridade, eu concordo. A mesma responsabilidade e a mesma autoridade. Exato. Deixa eu só, já que você falou nessa questão, né, do romantizar, eu tive minha filha com 32 anos. Eu tive ela sozinha. E quando ela nasceu, eu me vi muito sozinha e estava sem trabalhar. E eu comecei a trabalhar com eventos. Então, assim, fiz muitos chás de bebês. Muitos. E eu vi, assim, nas grávidas, assim, aquele olhar de que, nossa, ser tudo cor-de-rosa. Um sonho, né? Vai ser tudo, se for menina vai ser tudo azul, porque se for menina vai ser tudo cor-de-rosa, o quartinho vai estar sempre arrumadinho, vai estar sempre cheirosinho. E aí eu pensava, meu Deus, conto eu ou conto o Senhor? E o que às vezes torna uma mãe ruim, e é como eu falei, às vezes não é por ela querer ser uma mãe ruim. Ninguém nasce querendo ser ruim. Acho que né? não. A maternidade acaba sendo para ela uma frustração de não ser o que ela imaginava. Nossa, eu não imaginava isso para minha vida. Eu achei que o bercinho ia estar sempre arrumadinho, que eu ia continuar dormindo as minhas 9 horas diárias de sono. Não é bem assim que acontece. Então, existe uma frustração. E nessa frustração, a gente acaba
a mãe acaba se tornando uma mãe, eu não digo nem ruim, mas às vezes displicente. Não é uma mãe ruim, mas deixa de ser uma boa mãe, porque romantizaram muito essa questão do vamos fazer o álbum gestante, vamos fazer o ensaio gestante, vamos fazer o chá revelação, vamos fazer o chá de bebê, a festinha de 1 ano. Então virou aquele romance que não é real. A maternidade se tornou um evento, na verdade. Ela se tornou um evento e de alguma maneira ela se tornou até um status social. Sim. Porque as mães saem com aquele seleciona, filho. né? Exato. Acaba selecionando as amizades, sim, acaba selecionando as pessoas. Isso é automático, tá? Quando você tem filho sozinha, é pior. Essa seleção acaba sendo pior. Parece mais que não complicada. Não, eu acredito. Parece que não é. As pessoas romantizam, acham que, nossa, ela é mãe, que lindo, maravilhoso. Mas você vê que existe uma diferença por você ser uma mãe sozinha. Eu não gosto de dizer mãe solteira, porque não existe mãe solteira, né? Mas, assim, existe sim uma separação, isso é claro, é evidente que tem. Mas a gente não pode se apegar a isso e tomar isso pra nós e o mundo é ruim, cruel comigo porque eu sou uma mãe solteira. Não pode ser assim. Essa seria a sua reação caso um filho seu assumisse uma posição política diametralmente oposta à sua. Eu acho que você aceitaria e respeitaria esse posicionamento do seu filho ou da sua filha. Eu acho que isso não seria um problema para você. Essa seria a sua reação caso um filho seu assumiria o vício em alguma droga ilícita. Eu acho que você tentaria ajudá-lo, né, ou ajudá-la, mas sendo uma mãe compreensiva, né, como eu já tinha falado anteriormente, companheira, que gosta de conversar. Então eu acho que você sempre tentaria dialogar com ele com relação a isso, né, ou ela. Essa seria a sua reação caso um filho seu assumisse ser homossexual. Eu acho que você agiria com tranquilidade e que para você o mais importante seria a felicidade do seu filho, né? Se ele se sentisse bem dessa maneira, se estivesse feliz e confortável, eu acho que isso também não seria um problema para você. Para você, pais deveriam apoiar o desejo da mudança de gênero dos seus filhos? Deveriam? Não deveriam. Eu acho que você também diria que os pais devem apoiar e conversar com os filhos sobre suas decisões, independente da idade deles. Eu acho que você tentaria sempre um diálogo, uma conversa sobre suas decisões. E eu acho que na 5, essa seria a sua reação caso sua filha engravidasse na adolescência. Eu acho que você daria todo o apoio necessário para ela. Também acho que isso não seria um problema para você. Vamos ver se tá certo. Mas essa seria a minha reação caso um filho meu assumisse uma posição política diametralmente oposta à minha. Eu tentaria entender o ponto de vista dele e tentaria manter nosso relacionamento separado da questão política, porque eu acho que a política é uma coisa muito pequena para interferir na minha relação com os meus filhos. Porque, na verdade, filho é filho, né? Exato. É para sempre, a gente vai estar sempre com eles. Essa seria a minha reação caso um filho meu assumisse um vício em alguma droga ilícita. O vício é uma coisa muito triste. Então, em primeiro lugar, eu ia acolher meu filho, a tristeza dele, e ajudar ele nessa recuperação, e sempre com apoio profissional. Sempre com a ajuda de alguém capacitado para isso. Porque eu acho que o desespero de um familiar, uma mãe, um pai, vendo um filho nessa situação, eu acho que ele pode prejudicar muito o discernimento na hora de tratar essa situação. Então, eu acho que tem que ter uma ajuda profissional para isso. Essa seria a minha reação caso o filho meu assumisse ser homossexual. Eu ia manter nossa relação do mesmo jeito. A única coisa que iria mudar seria que eu ia acolher as inseguranças dele com relação a essa nova descoberta e ia lutar e buscar por seus direitos. Para mim, os pais deveriam sim apoiar o desejo de mudança de gênero de um filho adolescente, porque eu sou mãe de um menino trans. Então, meu filho teve isso e eu vejo que isso é muito bom para ele, né? E porque eu acho que desde que isso aconteceu, eu vejo o tanto que o não acolhimento da família, em especial da mãe, porque a mãe tem um poder absurdo. Sim.
A falta do apoio, do suporte, do acolhimento, a falta do respeito, né? Ela prejudica demais, né, a pessoa. Exato. Então, porque já é um momento difícil. Sim, é um momento de descoberta muito difícil. É difícil, é comum, a gente sabe que é comum, mas mesmo sendo comum não deixa de ser difícil. Não, é muito difícil mesmo, porque Desculpa, quantos anos ele tem? Ele tem 16 anos. 16. Eu acredito que quando a pessoa vê, né, isso que eu vi dentro da minha casa acontecer, quando ele viu que ele não correspondia às expectativas que a sociedade tinha colocado nele, obviamente ele se sentiu frustrado. Então eu acho que a gente precisa entender que quando o seu filho chega em você e ele se assume, né, procura se identificar ali para você, se mostrar como ele é de verdade, sendo homossexual, sendo trans, eu acho que nesse momento, por mais que doa, que eu conheço outras mães, eu conheço outros pais, eu sei do sofrimento que para alguns pais é muito difícil, é um sofrimento mesmo. Então assim, por mais que exista esse sofrimento, eu acho que é o que eu sempre digo, a gente tem que tentar entender nesse momento que essa história não é nossa. Né? Eu não sou protagonista da história do Rafa, a história é dele. É porque na verdade ele não vai viver a sua história, ele vai viver a história dele. Então eu só quero fazer parte da vida dele, né? Eu quero brigar pelos direitos dele, de ter o RG com o nome dele, social. Quer dizer, você continua brigando, é o que eu falei, você continua brigando por ele, sim, independente de opção sexual. Ele é seu filho. Se ele tiver 16, 20, 25, 30 anos, ou 40 que seja, você ainda vai continuar lutando pelos direitos dele. Exatamente, eu vou continuar sendo a mãe que vai atrás, que tenta ajudar, que busca ajuda psicológica, porque isso é indispensável, sim, né? Ajuda psicológica, auxílio médico também. Então, assim, todo o suporte, né, eu tô ali. E ele sabe que ele pode contar comigo. Então, com relação a ele, eu fico tranquila. Meu filho tá ótimo com relação a isso. Mas tem muitos trans que não estão. Sim. Tem muitos trans sozinhos, sem a mãe. Que lutam sozinhos e estão sem apoio familiar. Exato. Que é o mais difícil, que o preconceito, né, na rua, infelizmente, a gente já está preparado para enfrentar. Agora, o preconceito dentro de casa deve ser muito difícil, muito sofrido. Eu imagino que sim, eu imagino. E caso uma filha minha engravidasse na adolescência, eu acho que eu teria a mesma reação que os meus pais tiveram quando eu engravidei na adolescência. Que é orientar, né, com relação às responsabilidades que vêm a partir sim, dali, porque adolescente... Você engravidou? Eu engravidei com 17 anos. Eu tentaria orientar, né, com relação a isso, as responsabilidades, que a vida vai mudar, né, as coisas vão mudar. E tentaria ajudar para que, mesmo grávida, mesmo sendo mãe muito cedo, não deixasse de viver as outras coisas que a vida proporciona além da maternidade. Sua vida não acabou. Exatamente. Por causa disso. Isso mesmo. Então, acho que é isso. Essa seria a sua reação caso um filho seu assumisse uma posição política diametralmente oposta à sua. Eu acho que você procuraria entender também e respeitar a posição do filho sem deixar de prejudicar a relação de vocês. Essa seria a sua reação caso um filho seu assumisse o vício em alguma droga ilícita. Você ficaria muito triste, mas ajudaria esse filho a se recuperar, no processo de recuperação. Essa seria a sua reação caso um filho seu assumisse ser homossexual. Eu acho que você tentaria orientar e levantar a questão de que isso pode ser uma fase. E para você, os pais talvez não deveriam apoiar o desejo de mudança de gênero de um filho adolescente, justamente por ser jovem e poder ser uma fase. Essa seria a sua reação caso uma filha sua engravidasse na adolescência. Eu acho que você orientaria e auxiliaria a sua filha com as novas responsabilidades. Essa seria a minha reação caso um filho meu assumisse uma posição política diametralmente oposta à minha. Eu entenderia, eu iria respeitar a sua decisão, mas conversaríamos, né, sempre com muito respeito. E eu acho que tudo é um aprendizado, nem tudo é certo e errado dentro de uma opinião. Né? Eu acho que, falando de política, muitas coisas podem mudar.
né? Às vezes você pensa de um jeito hoje, amanhã você reflete melhor, tem uma experiência e você acaba vendo que não, poxa, peraí, não era bem assim. Isso pode acontecer de ambos os lados, né? É claro que a gente, como mãe, a gente sempre é uma referência para o filho, né? Eu vejo isso na minha filha. Eu sou muito referência para ela em muitas questões. Mas tudo muda. Sim. Tudo pode mudar. Hoje ela está assim, 100% concordando comigo. Mas ela tem só 11 anos. Amanhã ela vai ter 13, 14, 15. Ela pode pensar diferente. E eu preciso entender isso. Essa seria a minha reação caso um filho meu assumisse o vício em algumas drogas ilícitas. Bom, eu com certeza o ajudaria, né, de todas as formas, psicologicamente, com tratamento psicológico. A gente sempre vai fazer tudo aquilo que está no nosso alcance fazer. Tudo, sempre, tudo. Mas eu acredito que o que complementa isso é você entender o porquê chegou nessa situação. E se a culpa for minha, eu tenho que entender, eu te culpo, né? Porque a gente não é perfeito. Eu sempre falo que ser mãe não significa sermos perfeitas, né? Eu fui criada assim. A minha mãe passou essa ideia de que mãe é sempre perfeita, mãe sempre está certa em tudo. E eu não acho que tem que ser assim. E eu sempre falo isso para ela. Não é porque eu sou mãe que eu tô sempre certa. Eu acho que eu tô certa. Mas se eu estiver errada, eu tenho que assumir o meu erro. E obviamente também, eu acredito que pressionar, você tem que fazer, você tem que ir ao médico, você tem que buscar ajuda. Então eu acredito que o pai, a mãe, ele tem que ter aquele papel de que se eu precisar, minha mãe tá ali. Se eu precisar, o meu pai tá ali. Porque é melhor ele buscar a ajuda do pai e da mãe do que um outro colega, que às vezes não vai ter para ele a resposta que ele realmente precisa. Essa seria a minha reação caso um filho meu assumisse ser homossexual. Bom, para mim isso é mais comum, né, do que a gente imagina. Para mim são situações comuns. Hoje em dia eu vejo muito isso acontecer, enfim, dentro das famílias, dentro da minha família. Mas eu entenderia, eu procuraria ser compreensiva. Eu acho que o amparo é algo mais fundamental na vida de uma pessoa. Naquele momento que ela está mais angustiada, ela sabe que tem aquela pessoa para dar aquele ombro, aquele amparo. Então eu quero ser isso para o meu filho, para minha filha. Quero ser esse amparo, quero que ela conte comigo em qualquer momento da vida dela, em qualquer situação. Ou nessa ou outra, eu quero que ela veja esse amparo em mim. Então eu buscaria passar tranquilidade para ela, né, ou para ele. Tô aqui, sou sua mãe, não vou deixar nunca de ser sua mãe. Tô aqui para você contar comigo sempre que você precisar. Bom, para mim, pais realmente não deveriam não apoiar o desejo da mudança de gênero. Isso é uma opinião, né, minha. Eu acho que é uma decisão em uma fase muito conflitante, uma fase que a gente está buscando conhecimento, a gente está buscando informação. E hoje os jovens, eles têm muita informação. É um bombardeio de informações por todos os lados. E é um momento que os adolescentes, eles buscam esse conhecimento interior. Quem sou eu? Eu tenho olhos castanhos, tenho um cabelo liso, né? Tenho 1,80 m, mas eu gosto de mim? Eu gosto do jeito que eu sou? Eu não tenho uma perna grande demais? Então, assim, é um autoconhecimento, é uma autoanálise que a pessoa faz naquele momento. Eu acho complicado tomar decisões nessa fase. Eu pediria para o meu filho, espere mais um pouco. Se conheça melhor. Dê mais um tempo. A vida é longa, né? Se a gente souber viver, ela é longa. E é cedo, é muito cedo. São tantas coisas que a gente nem imagina que vai viver ainda. É uma fase tão curta ainda para se tomar uma decisão tão importante que eu falei. É uma decisão muito importante. Tem coisas na vida que a gente consegue mudar, mas tem coisas que vão ficar para sempre na gente. Então eu procuraria conversar para que ele adiasse um pouco mais essa decisão. Quando o Rafa trouxe para mim a situação, né, a questão dele se identificar como trans, foi um processo. Na verdade, ele foi
como um adolescente muito inteligente, ele foi me preparando. Dando sinais, ele foi tirando sinais. Ele foi me preparando. E eu estava entendendo um pouco do que ele estava querendo me dizer, mas não completamente. Eu sabia que tinha alguma coisa, tipo, de identidade e tal, mas eu não sabia o que era. E aí, quando ele veio e abriu realmente verbalmente para mim, eu entendi que eu não sabia de nada. Porque eu falei, eu não estava entendendo era nada, né? Porque, na verdade, quem tinha a informação era ele, não você. E assim, eu descobri que eu não sabia nada sobre as pessoas trans. Então, assim, como se eles fossem invisíveis para mim até então. Eu sabia que eles existiam, mas eu não sabia nada com relação a eles, de como que foi a caminhada deles até ali. Né? E que tipo de ajuda que eles precisaram ter e não tiveram, o que isso impactou na vida deles, como que aconteceu isso tudo, né? Então eu descobri que eu não sabia nada a respeito das pessoas trans e eu fui me informar. Eu não sofri a perda de uma filha, como eu vejo muitos pais sofrendo isso e eu entendo. Até um certo ponto eu consigo entender o sofrimento de um pai ou de uma mãe de achar que está perdendo um filho, né, ou uma filha nesse processo de transição. Mas eu nunca vi dessa forma, eu nunca vi como se eu tivesse perdido uma filha. Eu vi como se eu estivesse realmente conhecendo agora o meu filho. É que assim, o processo que você passou parece diferente, mas como eu vivi muito, por exemplo, fazendo trabalhos voluntários, eu conheci muitas ONGs. Eu conheci ONGs que trabalham com crianças deficientes visuais, com deficientes mentais, crianças com síndrome de Down. E eu trabalhei numa entidade que dava assistência a crianças surdas. Então, na verdade, todo esse mundo é novo para qualquer pai. Então, quando você vai numa instituição, por exemplo, eu fui numa instituição de cego, você começa a descobrir um mundo que não te pertencia até então. Exatamente, você desconhecia essa realidade. Por exemplo, ela chegaram para mim e falou, não adianta você fazer uma placa acessível para cego, né, com braille, se você coloca um vidro na frente. Assim, tem muitos lugares que isso acontece. Então, não adianta você fazer um lugar acessível para surdo se você não tem um intérprete, né? Então, assim, são mundos diferentes que está sendo apresentado para você. E esse foi um mundo que foi apresentado para você que até então você não tinha conhecimento. Exatamente. Mas não existe a obrigatoriedade de você conhecer. Existe que agora você pertence a esse universo, você pertence a esse mundo, então você vai conhecê-lo. Aí você vai conhecer. Quando você conhece, quando você começa a ver, primeiro que eu encontrei um grupo maravilhoso na minha cidade, Você é de? Desculpa. Jundiaí, que me acolheu, né? Um grupo que me acolheu e eu vi que eu não estava sozinha. Eu não era a única mãe nessa situação, porque eu não conhecia mais ninguém nessa situação. Então, eu que tinha já tido uma relação boa com esse comecinho de transição, né? Tava tudo bem pra mim. Só que eu ainda tava perdida, porque eu não sabia qual que é o próximo passo, né? Eu tenho que buscar ajuda médica, eu tenho que levar no psicólogo. E aí você vai pesquisar e tem muitas notícias falsas a respeito de transição de gênero. Tem muito sensacionalismo, né, envolvido nisso. Eu tenho certeza que meu filho, a nossa relação não seria mais a mesma se eu tivesse pedido para ele esperar. Porque o pensamento de pode ser só uma fase e depois, né? Ele é comum para todos os pais e mães, eu acredito. Porque todos que eu conheço acho que passaram por isso. Sim. E comigo não foi diferente. Só que os sinais que ele foi me devolvendo, conforme a gente foi avançando nisso, viu que não dava eu fui pra esperar. vendo que ele estava no caminho certo. A gente estava fazendo a transição corretamente. Com apoio psicológico e médico e grupos de outras pessoas na mesma condição, na mesma situação, pessoas felizes, divertidas, adolescentes comuns, mães e pais comuns que estão tentando fazer o melhor pelos filhos, né? E manter a sanidade mental no caminho. Eu acredito assim, que você não quer errar com o seu filho. Não, de maneira nenhuma. Tudo que você faz é pensando de uma forma que ele se sinta bem, que ele se sinta pertencente ao meio,
Exato. né? E que ele se sinta feliz com E as é suas isso escolhas. que eu vejo, um adolescente comum, com problemas comuns de adolescente, de humor, de coisas normais de adolescente, mas um adolescente feliz, hoje com a sua identidade. Continua se construindo, porque eu acho que a gente continua sempre se desconstruindo e reconstruindo eternamente, né? Construir, desconstruir e destruir é sempre. Se constrói, mas eu destrói acho muita que ele coisa. tá indo muito bem, sabe? Bom, e a última questão aqui, essa seria a minha reação caso uma filha minha engravidasse na adolescência. Bom, é óbvio que eu daria todo o seu o apoio necessário. E aí eu queria fazer um complemento aqui, nessa parte. Porque eu acredito que na nossa vida familiar as coisas tendem a se repetir. E cabe a nós quebrar um ciclo ruim. Eu engravidei aos 28 anos. Eu estava sozinha. Eu trabalhava como autônoma. E eu engravidei de uma pessoa que eu mal conhecia. E eu fui procurá-lo para dizer que eu estava grávida. E essa pessoa me deu as costas. E eu me vi sozinha, desamparada, sem dinheiro, porque eu estava trabalhando como autônoma naquela época. E eu me senti totalmente abandonada. Abandonada até mesmo espiritualmente. E eu abortei. Eu fiz um aborto aos 28 anos, sozinha. Eu só tive apoio de uma pessoa que me ajudou. Eu abortei com remédios, porque eu achei que aquilo me livraria de um problema. Eu disse, eu vou abortar e assim eu vou livrar um problema para mim, eu vou livrar um problema para essa pessoa. Vou livrar minha família desse problema, porque a minha mãe era uma pessoa muito moralista, até hoje, né? Era muito moralista. E ela não vai nem ficar sabendo, ela não vai não só me criticar, mas ela não vai me apontar, né? Então eu vou me livrar de um problema. E aí eu fiz o aborto, foi bem difícil, foi bem complicado. Eu não tive complicações sérias, mas eu tive complicações. Foi muito doloroso para mim, porque você imagina que vai ser de um jeito e nunca é do jeito que você imagina. É sempre mais difícil. E ninguém conta essa parte. Todo mundo que é a favor não conta esse outro lado. E eu abortei e depois os dias foram passando e eu percebi que eu não tinha me livrado de um problema, eu tinha arrumado outro problema. E conviver com esse outro problema foi mais difícil, porque ele se tornou um problema permanente na minha vida. E eu fui me desenvolvendo espiritualmente, psicologicamente, e aí você percebe que tirar uma vida não é como você tirar uma amígdala ou tirar um rim que não funciona mais. Você tira uma vida. Você tira uma chance de uma pessoa ter uma vida. E aí você fala, nossa, mas poderia ser ruim, essa criança poderia me atrapalhar. E na verdade não, a vida não funciona assim. Depois que eu fiz esse aborto, eu fiquei muito tempo sofrendo. E isso também ninguém conta, né? Ninguém fala, fulana abortou, mas ela teve um momento difícil. Não. Quem é a favor sempre fala que, olha, você vai resolver um problema. Mas ela não conta o depois. Eu demorei muito tempo para me recuperar. E quando eu me recuperei, eu engravidei novamente. E aí eu falei assim, bom, agora eu tenho outra chance. Eu tenho uma chance de viver o que eu acredito que Deus me deu para viver. E eu tive a minha filha. E depois que a minha filha nasceu, eu vi um mundo totalmente diferente do que eu vivia antes. O motivo que eu não tinha para viver, eu passei a ter um motivo para viver. Não que eu queira que a minha filha realize tudo aquilo que eu tive vontade de ser, mas eu tenho uma filha que eu posso ensiná-la a ser uma mulher do bem, uma mulher prestativa, uma mulher honesta, uma pessoa que também pode oferecer algo de bom para o mundo. E é isso que eu quero transformá-la numa pessoa melhor
pro mundo, naquilo que ela quer fazer, não no que eu quero, que eu gostaria, mas naquilo que ela desejar fazer. Então eu vivi os dois extremos, né? Hoje eu vivo os dois extremos, porque a condição que eu engravidei da primeira vez foi a mesma que eu engravidei da segunda. Desempregada, eu estava no último ano da minha faculdade, estava fazendo meu penúltimo semestre de línguas, estava sozinha, porque o pai da minha filha também não assumiu a gravidez. Então, assim, eu me vi na mesma situação. É como se a vida estivesse dizendo para mim, e aí? O que você vai fazer agora? Você vai tomar a mesma decisão de antes ou você vai tomar uma decisão diferente? Eu falei, não, eu vou tomar uma decisão diferente. Eu vou dar uma chance para mim e eu não posso tirar a chance de uma outra pessoa ser alguém bom para o mundo. Eu só queria dizer que eu sinto muito de você ter passado por isso que você passou. E acho que é muito triste que uma mulher tenha que passar por isso sozinha, né? De descobrir uma gravidez e ficar desamparada. Então eu sinto muito por isso. Mas são coisas superadas. E que hoje eu tento passar para as pessoas. Não que eu quero interferir na decisão de uma mulher que quer abortar. Né? Voltando naquela questão de você acha que deveria ser legalizado? Talvez legalizando, talvez seja uma opção de essas mulheres não ficarem tão traumatizadas, que é como eu falei, é muito fácil você falar para uma mulher, olha, você tem o direito de abortar, é um direito seu, mas quando você chegar lá no hospital, você vai abortar? Sério? Nossa, que mulher cruel você, não é assim? Provavelmente. Então é assim, é por isso que eu falo assim, isso é muito natural, isso é muito comum. Porque não está escrito na sua testa, eu fiz um aborto. Não vem escrito. Isso pode estar dentro de várias famílias e ninguém sabe. Sim, com certeza. E provavelmente está. Está, mas ninguém sabe porque a gente não escreve na testa. Porque se nós escrevêssemos isso na testa, nós sofreríamos muita rejeição. As pessoas falam, eu sou a favor, a mulher tem que decidir, não sei o quê. Mas se tiver escrito na testa, ela vai ser tratada diferente. Então, quando eu vejo essa questão, eu sou contra, não porque, nossa, eu sou contra, absolutamente contra. Eu sou contra porque vai existir os prós e os contras. E o que nós temos é mais contra do que prós. Porque a gente tem que pensar no depois dessas mulheres, não só no antes. O aborto ser legalizado não quer dizer que seja uma coisa feliz. Exato. Acho que continua sendo triste. É que a sociedade, né, politizou tanto isso, que passa como se isso fosse resolver uma todos os seus problemas e tá tudo bem depois que você fez, não vai acontecer nada com você. E não é bem assim que funciona. Então, assim, eu só quero ter a oportunidade de dizer para as mulheres que queiram fazer isso, que não é esse romantismo. Não é uma solução mágica. Que dizem por aí, não é uma solução que você vai estralar o dedo, amanhã vai estar tudo bem. Não é assim que funciona. Então, assim, é algo que precisa ser muito bem pensado, discutido. Quando eu falo discutir com a gente mesmo, né? E que seja uma decisão consciente, muito consciente, para não haver mais sofrimento depois. É isso. Certo. Eu respondo que sim no início, respondo no final. Eu acho que toda experiência, ainda que ela não seja igual à nossa, ela sempre é enriquecedora, né? Toda pessoa, ela sempre traz uma informação que a gente não tem. E às vezes você tem uma visão de uma forma e, na verdade, é de outra. Não que isso também mude a minha opinião, ou que a minha opinião vá mudar a sua, mas você acaba tendo uma visão diferente. Você acaba compreendendo de maneira diferente. E isso acaba enriquecendo nosso conhecimento. A gente trabalha outras questões dentro da gente. Então, sempre é bom ter mais um amigo. Com certeza. Bom, no começo eu respondi que eu seria sua amiga. E no final eu respondi que eu seria sua amiga. Bom. Porque eu acho que conviver com uma pessoa que pensa diferente da gente, havendo respeito, é muito enriquecedor, né?
E acho que se eu tenho uma amiga que pensa diferente de mim, e eu tenho. Sim, todos nós temos. E eu consigo conviver com ela numa boa, vendo respeito. Isso é um exercício de cidadania, um exercício de respeito. Muito. Né? Eu tenho na minha família também pessoas que pensam completamente diferentes de mim, que eu continuo amando incondicionalmente e respeitando da mesma forma. Então eu acho que você pensar diferente de mim em alguns tópicos não faz de você uma pessoa ruim, ou eu uma pessoa errada ou uma pessoa certa. Então eu acho que só vai melhorar a nossa vida se a gente for amiga, entendeu? Sim. Acho que só vai trazer coisas boas. Exatamente. E muito prazer em conhecer. Prazer.